Matão registra o primeiro caso de monkeypox, ou, como todo mundo já conhece, a varíola dos macacos. Já são pelo menos 1.184 casos no estado de São Paulo, e não se assuste se esse número aumentar, inclusive se outras cidades da região também tiverem os seus primeiros casos. Isso já é esperado. E calma, não há razão para pânico nem nada. Sim, mas há razão para a gente saber, para a gente conhecer os males, como é que isso se dá, e através da informação e do conhecimento, e com calma, né, a gente evitar naquilo que compete a cada um, porque doença como esta não depende só do poder público, dos médicos, depende muito também da gente. O primeiro caso foi confirmado ontem aqui em Matão e é assunto para a entrevista que vou fazer agora com Ademir de Souza, secretário de Saúde. Bom dia, Ademir. Bom dia, Daércio. Bom dia, Adalberto, Felipe Maiani, toda a equipe da Saudades FM. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela TVM, também os que nos acompanham pela internet. Prazer falar com vocês mais uma vez. Estamos aqui, Daércio, à sua disposição. O caso oficialmente está confirmado mesmo, Ademir? Exatamente. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou ontem, né, soltou inclusive uma nota confirmando um caso em Matão, em Descalvado e em São Carlos, né? E já eram casos que, no caso de Matão, por exemplo, vinha sendo investigado já há alguns dias, né, Daércio? Porque quando apareceu a possibilidade de ser a tal da monkeypox, né, a varíola do macaco, como está popularmente conhecida, então a equipe epidemiológica do Centro de Saúde que atendeu o paciente já tomou todas as providências, até porque nós temos já há algum tempo, desde quando instalada a sala de situação pelo Ministério da Saúde, na medida que no mês de maio aproximadamente começaram a aparecer os casos no Brasil, então já foram tomadas algumas providências, emitidas alguns documentos para que algumas medidas fossem tomadas. E a primeira delas é o isolamento dos pacientes que possam eventualmente ter vamos dizer assim, os sintomas desta doença. Então, no caso de Matão aconteceu isso, a pessoa foi isolada e aí foi coletado os exames que são necessários para que possam ser encaminhados para DRS e no dia de ontem foi confirmado a presença da doença nessa pessoa. Este exame é complexo ou então é simples? É feito onde, no caso? São vários tipos de exames que são feitos, né? Todos eles laboratorialmente, né? Não há complexidade, né? Há assim, alguns dias para se confirmar em função de várias variantes que são analisadas, né, no exame laboratorial, e por isso demora alguns dias aí para fazer vamos dizer assim, a confirmação do exame, né? Mas o importante é que, assim, a pessoa, a medida mais urgente que é necessária é fazer o isolamento da pessoa, porque a transmissão, como se sabe até agora, né, apesar dessa, é importante a gente dizer isso, que é uma doença também, vamos dizer assim, nova, porque, na verdade, assim, a varíola do macaco, como é conhecida, né, a monkeypox, do jeito que ela é conhecida, ela é uma doença que já se tem os primeiros casos dela, na verdade, na África, no Congo, na Nigéria, que foram os primeiros locais que elas apareceram e que, inclusive, nesses países, são países tratados já como uma doença endêmica, ou seja, que se tem endemias, assim como a gente tem a endemia da dengue, por exemplo, né? Então tem alguns países da África, da Oceania, que tem já isso como endemia. Não é o caso do Brasil. O Brasil não tem um caso endêmico de varíola dos macacos. Aliás, conhecido como varíola dos macacos, porque o primeiro caso, lá no ano de 1958, descoberto em laboratório, né, que era o chamado vírus MPX, foi lá no ano de 1958, para você ter uma ideia. E ele depois foi tratado, e é tratado até hoje na Nigéria, no Congo, principalmente no Congo, é tratado como uma endemia, quer dizer que são a transmissão contínua e o país trata o assunto, trata as pessoas, tem políticas públicas estabelecidas para tratar a doença. Não é o caso do Brasil ainda, né? Na primeira sala de situação do Brasil, que o Ministério da Saúde começou a discutir, para você ter uma ideia,
a primeira nota técnica que se soltou foi no dia 17 de maio, nós tínhamos até lá algo em torno de 750 casos. Hoje nós já passamos de mais de 1.100 casos, e principalmente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado que mais tem casos confirmados dessa doença. E o que está se achando agora é que a transmissão, naquele momento, quando ele foi batizado, vamos dizer assim, de varíola dos macacos, é porque havia uma transmissão de um animal para um ser humano. E o que está ocorrendo agora é que já começa o caso de transmissão de pessoas para pessoas. Então, daí todo esse cuidado, daí toda essa informação que está saindo e, evidentemente, as notícias que vão se soltando na medida em que vai se confirmando os casos, mas o que a gente pode dizer por enquanto, vamos pegar o caso de Matão, é um caso absolutamente isolado, é um caso, nós não temos nenhuma outra suspeita sendo avaliada pela vigilância epidemiológica, portanto, é evidente, eu ouvi inclusive o início do seu programa, você tem que estar coberto de razão, nós temos que prestar todas as informações para a população na medida em que elas vão aparecendo e que a ciência vá confirmando através dos documentos técnicos e pedindo calma para a população. Não há nenhum motivo para nenhum pânico, nós não estamos numa situação de endemia, muito menos de pandemia, como foi o caso da Covid-19, mas é importante que a gente tome todos os cuidados. Já é sabido que ela é uma doença que pode ser transmitida pelo contato pele a pele, vamos dizer assim, principalmente, por exemplo, numa relação sexual, né, mas ela não é uma doença sexualmente transmitível, mas também já se sabe que esse contato é importante para uma possível transmissão da doença. Então, na medida em que vão aparecendo essas notas técnicas e os documentos, é evidente que nós temos grandes profissionais epidemiológicos e médicos que atuam nessa área que já estão dando as condições necessárias. O importante é que a gente peça calma para a população e recomende o seguinte: na medida em que a gente vai tendo a informação e você sentir uma coisa diferente, o que você tem que fazer? Procurar um médico. Procure um médico, é a primeira medida, a mais adequada para se tomar, para que a gente possa investigar os casos. Bem, Ademir, o que se percebe então, né, o primeiro caso em Matão, geralmente esse caso veio de outras cidades, veio de fora. Essa pessoa deve ter viajado. Você tem essa informação ou não, Ademir? Não há confirmação de que até porque nós temos um caso, né? Então ele não é um caso de transmissão local, né? É um caso de uma pessoa que possa eventualmente ter se acometido, se contaminado de uma outra forma em um outro local. Mas essa confirmação não existe ainda, né? Nós estamos... como se diz assim, a pessoa está isolada, ela está bem tratada, não é que ela não está não tem nenhum sintoma grave de doença, absolutamente, um caso completamente controlado de uma confirmação de uma doença que precisa ser tratada, mas que não há nenhum motivo para que a gente se preocupe com isso agora. A intenção que você tem falado é que a gente tome os cuidados necessários, né? Isso é importante, que cada cidadão tome seus cuidados, como a gente vem tomando aí a respeito da Covid, uma doença totalmente diferente, né? E a prevenção é importante nesse caso, né, Ademir? O que vale a pena dizer é assim como qualquer vírus, né? Todo vírus ele tem uma forma de transmissão ou pelas vias aéreas ou pelo contato pessoal, ele tem uma série de formas de transmissão. Então, no momento desse, em que nós estamos inclusive no meio, embora oficialmente considerada já não mais existente, mas nós estamos numa pandemia de um vírus que se transmite pelo contato pessoal, pelas vias aéreas, daí tantas recomendações para o uso do álcool gel, para a asepsia das mãos, o uso da máscara, não aglomeração. Então é um vírus, e vírus se transmite, né? Então todo cuidado é pouco, né? Mais uma vez, é importante aí a gente sempre manter esses cuidados pessoais, né? Se puder usar máscara em locais fechados, né? Evitar, neste caso, você tem uma série de doenças por vírus aí, que você tem uma série de cuidados que a gente já está acostumado no dia a dia, porque são casos que a gente conhece mais. Neste caso específico, é uma doença nova, como se diz, e aí a gente está, como eu falei agora há pouco, aos poucos, as salas de situação, as autoridades de saúde estão tratando, conhecendo, estudando, analisando e adotando medidas. Então, o que a gente tem que recomendar nesse momento? Pedir calma para a população e
manter aqueles padrões de proteção pessoal, de proteção em locais que tem muita aglomeração de gente. Então isso sempre é importante. É o que a gente falava durante a pandemia da Covid-19, que nós passamos por uma mudança cultural e a gente aprendeu. O Brasil, por exemplo, não tinha essa cultura do uso de máscaras, diferente da Ásia, por exemplo, diferente do Japão, da Índia, da China, que são países mais populosos, que estão acostumados com essa cultura, por exemplo, do uso da máscara. Por quê? Porque você tem muita aglomeração e a possibilidade de transmissão de eventuais vírus e doenças é muito grande, então você tem uma cultura. A pandemia da Covid nos estabeleceu e nos impôs essa nova cultura, essa nova forma. A gente tem que continuar acreditando nisso, que nós estamos numa nova forma de mundo, de viver e de encarar as coisas, numa possibilidade de transmissão de doenças, então a gente tem que tomar sempre o devido cuidado. Tá certo, Ademir. Quero agradecer você pela atenção, pelas informações passadas a todos os ouvintes do jornal. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, o Adalberto, da equipe da Saudades FM, e recomendar para a população. Na medida em que a gente tem aí uma desconfiança, você percebeu que tem alguma coisa que possa eventualmente ser um sintoma que possa parecer com isso, então, o que você tem que fazer? Procurar o médico, né? Não vamos procurar ajuda no Google, vamos procurar um profissional adequado para que ele possa assistir a pessoa e confirmar ou não o caso, tá bom? Um abraço, Ademir. Um grande abraço, bom dia a todos vocês.